Por que é que no frio, doutor Alexandre, a gente sente mais dor pelo corpo, especialmente nas costas? É bem comum no frio o consultório ele tem um movimento maior. Os pacientes que você tratou clinicamente ou com cirurgia, vários deles voltam achando que estão tendo algum problema novamente. A maior explicação para isso é uma vasoconstrição dos tecidos. Então você teria menos irrigação e isso proporciona uma situação em que você pode sentir mais dor. Mas é uma sensação real, isso ocorre mesmo. Uhum. Mas não demonstra nenhum tipo de problema. Problema zero. Problema zero. Não, aí a gente orienta, olha, procura dormir com o quarto aquecido, se agasalhar bem, normalmente isso alivia. E quando as pessoas caminham, andam fora de casa, elas falam que a dor melhora. O problema é mais quando está parado ou quando está num ambiente mais frio e mais úmido. Ou exatamente no momento em que você está levantando, você ficou muitas horas numa mesma posição, ali deitado. Quer dizer, vai se exercitando e isso passa. Isso melhora bastante. Bom, agora vamos fazer uma diferenciação de dor. O que é dor na coluna? O que é problema no ciático? A gente costuma misturar isso tudo, doeu Sim. as costas, exceto quando há uma dor muito aguda, muito forte, a gente também vai falar desses casos. Vamos classificar as dores e os problemas mais comuns? As duas questões mais comuns, as duas queixas mais comuns, seriam queixas de dor na coluna lombar, que vai da última costela até o glúteo, e dor que irradia para a perna. Isso uma coisa que é fundamental você diferenciar uma da outra. E irradia para a perna, não é que irradia um pouco. A pessoa fala, olha, minha coluna não dói nada, ou quase nada. Agora, a minha perna, tenho uma dor insuportável. Essa dor que vai para a perna, e a perna dói muito mais do que a coluna, essa dor é a dor do nervo ciático, conhecida como dor do nervo ciático. Você tem alguma estrutura dentro da coluna que comprime as raízes nervosas que depois que saem da coluna vão formar o nervo ciático. O nervo ciático é o maior nervo que nós temos no corpo, ele desce pela perna toda. Então vamos supor, uma hérnia de disco. O disco ele sai do lugar, se ele vai para o lado direito, ele cutuca a raiz do lado direito, que vai formar o ciático que desce para a perna direita. E aí a pessoa refere a uma dor brutal que desce pela perna direita. Isso chama lombociatalgia. Então é uma dor relacionada à raiz nervosa que vai formar o ciático. Esses casos requerem tratamento intensivo. Na extrema maioria das vezes, o tratamento clínico é suficiente, com medicação, fisioterapia, acupuntura é uma boa opção. O outro caso, que é muito mais benigno, é o quadro de lombalgia. Eu tenho só dor lombar. Esses pacientes, por exemplo, eu abaixo para pegar uma caixa e a hora que eu levanto, ou horas depois, eu morro de dor na coluna. E é uma dor assim, que é desesperadora, apesar de ser extremamente benigno, a pessoa acha que ela não vai andar mais, porque ela não consegue mexer nada de dor. Mas é uma situação que, se você não tiver nenhum fator preocupante, olha, é um indivíduo jovem que foi fazer um movimento numa mudança, isso é uma coisa que a gente sabe que é comum, e esses indivíduos tomando o remédio ou não, eles melhoram, então você dá a medicação para acelerar essa melhora, e dentro de algumas semanas ele vai melhorando. Uma coisa importante nesses casos, e que é muito comum, é não abusar de anti-inflamatórios. Não tem nenhum remédio que faz o indivíduo que faz a dor sumir de um dia para o outro. Então ele tem que ser orientado que a dor vai sumir em algumas semanas e que se a cada semana ele tiver melhor, quer dizer que ele está indo bem. Uhum. Bom, tudo isso tem tratamento tranquilo, né? Tudo tem tratamento, isso é importante dizer também, as cirurgias são reservadas para casos bem específicos. Era isso que eu ia A te extrema perguntar. maioria dos casos de dor, por exemplo, essa lombalgia de abaixar e pegar uma caixa. Uhum. Então, o que aconteceu ali? Eu tenho uma dor porque eu machuquei o músculo, eu machuquei o ligamento, eu machuquei às vezes até o disco. Aí esse indivíduo faz um exame de ressonância. Vamos supor que ele tem 5 hérnias de disco. A princípio, essas 5 hérnias não têm nenhuma relação com a dor que ele está sentindo. Então não há nenhum nexo tratá-lo de forma cirúrgica. O tratamento basicamente é clínico. Uhum. Agora, mesmo os casos onde a hérnia está responsável pelo quadro clínico, são os casos da lombociatalgia, que dói a perna, que dói a raiz que forma o ciático, a extrema maioria melhora com medicação. Os que não melhoram com medicação e continuam com uma dor brutal,
esses sim são passíveis de tratamento cirúrgico. Uhum. E aí também tem os problemas que vêm com o desgaste do organismo, Isso é outra desgaste dos coisa. discos, isso Isso também ocorre. isso é outra coisa extremamente importante. Tem paciente que chega no consultório e fala, doutor, eu passei no médico, eu fiz uma ressonância, o laudo diz que minha coluna acabou. Eu tenho um monte de bico de papagaio, um monte de hérnias. O que será de mim agora? É. Todas as pessoas, 100%, independente de raça, sexo, todas as pessoas, a coluna vai degenerando. O que é isso? Ela vai envelhecendo. Isso tem uma base genética, acontece mais precoce em alguns, mais tardio em outros, mas vai acontecer em todos. E essa degeneração, o que é isso? É a formação, o disco intervertebral, ele vai envelhecendo, ele vai diminuindo de altura e tende a uma vértebra, no final da vida, uma vértebra encosta na outra e gruda. Por isso que um velhinho de 80, 90 anos, ele é mais baixo e ele é todo durinho, porque as vértebras diminuem, as vértebras elas grudam uma na outra, como os discos perdem a altura, esse indivíduo ele diminui também de altura. Muitas dores que o indivíduo refere não têm relação com essas alterações que a gente vê. Então, por exemplo, se eu tiver um quadro de dor, ou por algum movimento errado, ou eu tenho realmente uma dor lombar relacionada àquele desgaste. Uhum. Mas daí você vai analisar o indivíduo, esse quadro de dor lombar, ele está dando uma dor de 0 a 10 de 1, mas ele refere 10. Aí você vai conversar com ele, você percebe que ele é um indivíduo que tem uma ansiedade grande, algum grau de depressão. Esses fatores É interferem. extremamente comum. Aí, isso é importante. então a dor do disco me dá um grau 1, aí a depressão, a ansiedade me dá mais 8, então numa escala de 10 ele tem uma graduação de 9 de dor. Eu posso fazer o tratamento que for para esse disco, que eu vou melhorar só 1, porque o resto está na parte emocional. Então, por isso hoje que tem os centros de dor, onde você tem vários especialistas, inclusive psiquiatra e psicólogo. Porque não é incomum esses pacientes terem essas alterações. Tem outra situação que é fibromialgia, que dá dor em várias partes do corpo. Aí essa pessoa sempre faz uma ressonância de coluna e aparece essas alterações. Especialmente as mulheres. Exato. Mas a coluna está toda estragada, então ela é a causa de tudo. Não, não é. Vai num fisiatra, vai num reumatologista, trata a fibromialgia, a chance de sumir ou melhorar em todas as dores é muito grande. Isso não tem nada a ver com tratamento cirúrgico, exceto tem pacientes com fibromialgia que são operados. Olha, eu tenho uma dor brutal que vai para a perna. E aí você avisa, o que eu vou te programar de cirurgia é para melhorar essa dor da perna. Ou no caso da coluna cervical, na região do pescoço, a hérnia pode atingir o nervo que vai para o braço. Então eu tenho alguns pacientes de fibromialgia operados em que eles sabem, não, eu fiz a cirurgia para melhorar isso, não as dores como um todo. Uhum. E o ideal é você operá-los quando a fibromialgia está controlada. Ele ficou só com aquela dor do nervo mesmo, apertado pela hérnia. Muito bem. Bom, os casos, o senhor já citou alguns casos para cirurgia, quando essa cirurgia é recomendada, quando se fala que tem que fazer uma cirurgia deste gênero, as pessoas ficam apavoradas, né? É uma cirurgia delicada, eu corro riscos, há um medo muito grande. É mito ou são cirurgias de fato delicadas? Isso antes, uma pergunta minha, uma dúvida minha, antes da gente dar espaço aqui para várias perguntas que já estão chegando, viu, doutor Alexandre? Via WhatsApp. Tem muita dúvida aqui sobre tratamento, exercícios e medicamentos. Mas, enfim, são cirurgias delicadas? Não, são cirurgias delicadas, que você tem um treino específico para fazer só isso. Mas o resultado cirúrgico hoje, em pacientes que você indica bem a cirurgia, ou seja, esse paciente precisa operar, o resultado cirúrgico hoje em dia, em geral, é muito bom. Uhum. E uma coisa que eu falo para os pacientes é assim, você tem uma dor grau 10, a cirurgia não vai colocar uma coluna nova em você. Ela vai te melhorar muito, mas você vai ter algum grau de dor. Mas os pacientes, em geral, ficam extremamente felizes, porque ele sai do 10 para o 2. Sem dúvida. Então ele fica muito satisfeito. Mas, por incrível que pareça, é fundamental você explicar isso aí antes, porque algumas pessoas têm a expectativa de que acham que não vai ter mais dor alguma. Aí eu sempre explico, olha, você provavelmente vai ter graus de dor semelhantes
a pessoas da sua idade que nunca operaram e não tem nada para ser operado, mas que vira e mexe tem algum tipo de dor. Mas as cirurgias em geral são extremamente seguras, as pessoas têm risco de paraplegia, esse risco existe, mas é muito raro e é um risco que existe maior em deformidades, principalmente da coluna torácica, e quando você envolve a fase do crescimento da criança. Então ela tem uma cifose, uma angulação grande da coluna, ela cresce, isso estica a medula, como eles crescem rapidamente, você tem um risco maior. E outras situações também, mas normalmente o risco de você ficar paraplégico ou tetraplégico é extremamente raro. Bem, doutora Alexandra, temos várias perguntas aqui já enviadas pelos nossos ouvintes via WhatsApp. Vamos lá. Várias dúvidas. Tenho escoliose, diz a Guadalupe do Tatuapé. Escoliose, lordose e problema cervical na C6. Dores principalmente no pescoço, muitas vezes pega o braço direito. Todas essas questões podem mudar a pisadura, não é? Ou acontece o contrário, quer dizer, o modo de pisar é que provoca os desvios. Ela quer saber qual é a origem, então, a causa desse problema que ela tem. Guadalupe. A escoliose, ela é uma situação, ela é uma doença que tem algumas causas, mas a grande maioria das pessoas, quando você fala em escoliose de pessoas jovens, abaixo de 18 anos, a grande maioria é chamada idiopática, ela não tem uma causa comprovada. Então essas pessoas têm alguns critérios de tratamento clínico ou cirúrgico até essa idade, para você não ter um problema futuro. Agora elas podem necessitar de tratamento clínico ou cirúrgico após a idade de 18 anos. A escoliose normalmente do adolescente ela não causa dor, mas ela pode causar dor na vida adulta ou quando mais velho. Com relação à dor da cervical que vai para o braço, isso pode ter relação com alguma compressão de uma raiz nervosa. É o mesmo raciocínio para a coluna lombar e o ciático. Uhum. Então eu tenho um pequeno fragmento, o mais comum é de ser de hérnia de disco, que aperta a raiz nervosa dentro da coluna, ela vai formar os nervos que vão para o braço e dão uma dor irradiada para o braço. Então isso poderia ser um quadro clínico de hérnia de disco. E tudo isso é tratável clinicamente e normalmente com sucesso. Uhum. Quanto a pisar, eu acho que o fato de você estar sentindo dor, a hora que eu piso, piora. Não é ao contrário, não é a pisada que vai causar a dor. Eu já tenho a dor, a pisada apenas me balança mais aquela região que eu estou tendo dor. Exato. Exceto, óbvio, naquelas pacientes, tem gente que tem a perna mais curta que a outra. Essas pessoas... esse pisar errado pode dar dor, principalmente dor lombar. Bem, o Sérgio, que é publicitário de Socorro, estou com dor ciática na perna esquerda, 12 dias, já fui ao médico, tomei medicamentos prescritos, não mudou nada e jamais tive essa dor. Ele tem já uma ressonância marcada para quarta-feira. O que é que ele pode fazer para aliviar a dor até o exame que ele vai fazer, um exame mais detalhado, né, para saber. Isso, o exame de ressonância é o melhor exame para você visualizar compressões de raiz nervosa dentro da coluna. O raio-x ele não te dá essa análise, a tomografia dá uma análise, mas ela é bem mais pobre. Então a ressonância realmente é o melhor exame. O que a gente faz quando você não melhora com o primeiro tratamento, com algum conjunto de medicações, é tentar otimizar essas medicações. Então tem anti-inflamatórios não hormonais e tem os hormonais, que são normalmente mais fortes. Tem os analgésicos derivados de morfina fracos e tem os fortes. Então você passa de um estágio para o outro. E normalmente é interessante você combinar a medicação, que chama a terapêutica multimodal, porque na verdade um analgésico, um anti-inflamatório acaba ajudando o outro. Mas ele tomou e há 12 dias a dor não passou. Isso pode ocorrer, aí precisa tentar otimizar essa analgesia. Agora, esses pacientes que têm uma dor, que comprovadamente é uma dor relacionada à compressão da raiz nervosa, e que não melhoram com nenhum tipo de tratamento, passado algum período, esse paciente seria passível de um tratamento cirúrgico. De um tratamento cirúrgico. E o que ele faz até lá, hein? Repousa,
Na verdade, o repouso é mais enquanto você estiver confortável. Vale a pena você tentar se movimentar um pouco, mesmo que você tenha um pouco de dor. Porque o repouso, ele é maléfico, né? Ele é maléfico? Ele é É melhor maléfico. você fazer caminhadas, leves Você tem que, caminhadas sem esforço. você tem que tentar ficar ativo, pelo menos dentro da sua casa, Uhum. né? Eu tive 2 pacientes com quadros graves de dor de hérnia, irradiadas para a perna, e que eles mexiam muito pouco a panturrilha, porque se você se você estica muito a perna, você tem a dor ela piora. Então eles ficaram com a perna, com o joelho dobrado. E esses 2 pacientes, eu lembro direitinho, eles me ligaram dizendo que a perna estava inchada. Aí você manda para o hospital, porque pode ser uma coisa grave, que é uma trombose. E os 2 tiveram trombose. Então você tem que tentar se manter alguma atividade na perna, pelo menos um mínimo, você andar dentro de casa, não ficar na cama parado. Agora é óbvio, é difícil, não é fácil. É difícil, é difícil. Agora a dor está insuportável, uma outra opção é procurar um pronto-socorro, onde o médico vai reavaliar e Exatamente. os remédios na veia podem ajudar um pouco mais que os remédios por boca. É essa a recomendação. Não fique aí em casa sentindo essa dor tão forte até que você faça o seu exame. A Sandra do Campo Belo, o doutor Alexandre, diz: como retardar problemas na coluna causados pela idade, né? Aqueles que vamos adquirir mesmo com o tempo. As pessoas que fazem alongamento, yoga, pilates, retardam esse processo? Não, o processo de envelhecimento da coluna, que é esse que você vê nos exames de imagem, ele é genético. Todos vão ter, alguns vão ter isso mais intensamente, mais precoce, outros mais tardiamente, menos intenso. Mas isso é inerente ao envelhecimento do ser humano. Agora, todas essas atividades são extremamente benéficas para você manter a sua saúde como um todo e você manter um tônus muscular adequado. Mantendo um tônus muscular da coluna adequado, você está sujeito a ter menos dor lombar. Mas não que você atrase o processo degenerativo de envelhecimento da coluna. E vai acontecer. Vai Para uns acontecer. mais rapidamente, para outros. Exatamente. E existe uma diferença, às vezes, nós temos basicamente 4 tipos de curva na coluna. Então tem pessoas que têm uma curva torácica, uma cifose maior e uma lordose maior. O nome cifose e lordose são coisas normais. O que você não pode é ter a mais, hiperlordose, ou a menos, hipocifose. Mas ter lordose e ter cifose é normal, todos nós temos. A lordose A aqui lordose embaixo. é lombar, naquele Lombar. buraco que fica nas costas. Aquele bumbum empinado demais. Isso, né? isso. E a cifose é nós- a curva torácica. Então, o Corcunda de Notre No Dame meio das costas, tem é. uma cifose muito Ah, aumentada. claro. Aí é anormal. Dependendo do tipo de curva, eu estou sujeito a ter mais hérnia de disco mais precocemente do que outras pessoas que têm outros tipos de curva. E tem outros tipos que podem te dar um problema de estenose de canal ou até de escorregamento de vértebra, mas isso mais futuramente. Então, o que muda também é o tipo de curva que cada paciente tem. E ele é mais sujeito a um problema mais precoce ou não, e o tipo de problema muda um pouco. Mas todos são sujeitos a isso daí. Bom, o Fábio de Itaquaquecetuba, acho que o senhor já respondeu mais ou menos a pergunta. Preliminarmente, a hérnia de disco se detecta pelo raio-x ou ressonância magnética, o senhor diz que é ressonância, não é? Isso. E se é genético, a hérnia de disco. O senhor também falou sobre isso. Exato. Qual a opinião do doutor sobre a técnica denominada nucleoplastia? Ele fez cirurgia há 6 anos, aparentemente está bem, mas como na época esta técnica era muito nova, não havia estatísticas sobre como os discos se comportariam após alguns anos. Abraços, é o Gastão Paulillo, da Granja Viana, que escreve. A nucleoplastia, ela é um procedimento que você invade o disco com uma agulha e você tem várias opções de aparelhos onde você tenta diminuir ou lesar o disco. Ela tem o seu uso, porém é um uso mais restrito para alguns casos específicos. Existe uma dor que chama dor discogênica, que é uma dor que quando eu estou sentado ou quando eu estou deitado, essa dor ela pode aparecer mais.
e que você, em tese, se você furar, penetrar esse disco, você pode melhorar essa dor. Pequenas hérnias de disco, se eu colocar uma agulha dentro desse disco intervertebral e aumentar a temperatura, eu posso diminuir essa hérnia e indiretamente diminuir a compressão da raiz nervosa. É um procedimento que pode ser usado, ainda hoje é um procedimento que existe uma discussão muito grande sobre ele. É um procedimento restrito, não é um procedimento para ser amplamente utilizado, mas é um procedimento que existe. A gente ainda não tem provas irrefutáveis de que ele Ainda melhora. Não, assim como vários tratamentos que são usados e que você vê que o paciente melhora, muitos deles você pode não ter uma prova ainda irrefutável. Mas é um procedimento que é possível de fazer. Em alguns casos, acredito que seja benéfico. Bom, e ainda bem que ele está Como se no sentindo caso melhor, dele, ele não é? fez e está se sentindo melhor. Que bom. Obviamente que sempre quando você introduz uma agulha no disco, só pela introdução da agulha, você tem uma chance grande de acelerar o envelhecimento desse disco. Mas se você melhorou a dor, imagine por 6 anos, acredito que foi Bem uma sucedido, coisa, né? exatamente, acho que foi muito bem sucedido e trouxe um benefício enorme para ele. Por falar em linha de tratamento, há algo de muito novo nessa área? Um medicamento, uma forma de tratar, uma técnica cirúrgica? Algo de novo, né? A Não, gente costuma perguntar sobre os existe. tratamentos Assim, de ponta também. existe o novo, mas é o novo. É mais do mesmo? É o novo do que sempre esteve aí. Eu acho que a gente é que está entendendo melhor. Ah, sim. Por exemplo, isso que você falou, então a pessoa que tem hiperlordose, ela tem um bumbum maior, né? Mais proeminente. Se você reparar, os idosos, eles não têm bumbum. Por quê? Porque o envelhecimento da coluna, ele tende a jogar o indivíduo, a inclinar ele para frente. Por isso que um velhinho ele é deslocado para frente. Aí o que o idoso faz? Para ele não cair, ele traz o quadril para trás. A hora que ele traz o quadril para trás, o bumbum todo ele entra para dentro. Então por isso que um idoso ele não tem essa parte. Ela é plana, porque ele faz uma retroversão do quadril. Isso tudo chama-se balanço sagital. E isso hoje é uma coisa que melhorou muito o resultado da cirurgia. Você consegue, através de um raio-x que vai do crânio até o fêmur, você visualiza toda a coluna e você consegue, através de um ângulo do quadril que nunca muda, desde que você tem 20 anos até 80, É mesmo. você consegue definir que tipo de curva essa pessoa tinha, como que ela está agora, e na cirurgia você tenta trazer o máximo possível para a curva que ela tinha. Para aquele original. Para aquela original. Isso ajuda muito a diminuir dor pós-operatória. Muito nesses casos. interessante. Então isso melhorou muito, melhorou bastante. Outra coisa que melhorou muito o tratamento de dor pós-operatória são os tratamentos minimamente invasivos, onde você não lesa o músculo mais brutalmente e para poder operar a coluna, você vai através do músculo. Mas mais importante que lesar mais ou menos o músculo é que se você faz essa cirurgia pelo lado, você deixa íntegro todos os ligamentos que ficam em cima dos ossos, aqueles que você palpa, são os processos espinhosos, esses ligamentos ficam todos íntegros. E isso diminui a chance de, no pós-operatório, a pessoa inclinar para frente, que é um problema grave, porque isso, em quase 100% das vezes, se você opera um indivíduo que você promove uma artrodese fixa com parafuso, parte da coluna, e a parte de cima inclina para frente, é quase certeza que você tem que subir essa fixação. Você tem que aumentar essa cirurgia. Então, tudo isso ajudou muito neste aspecto. Ainda ficou faltando um detalhezinho importante que o senhor comentava aqui comigo, mas eu acho que dá uma segurança para quem, por exemplo, tem de passar por uma cirurgia hoje, né? Sim. Eu acho que tem uma situação que é bem interessante de citar. Hoje em dia, as cirurgias normalmente são feitas com monitorização eletrofisiológica dentro da cirurgia. O que é isso? Tem um médico especializado nisso, onde põe várias agulhas no corpo e ele controla como é que está a função da medula durante a cirurgia e das raízes nervosas durante a cirurgia. Então isso traz uma segurança muito grande para a gente
não ter problemas motores ou de dor pós-operatória relacionados ao procedimento cirúrgico. Logicamente que nada disso é 100%. Você pode ter a monitorização dizendo que está tudo ok e você ter um problema depois, assim como você pode ter a monitorização falando, olha, está acontecendo algum problema grave e não está acontecendo nada. Mas é bem interessante ter esse médico à disposição, porque normalmente ele ajuda muito. E outra coisa, falando de cirurgia, uma minoria dos casos necessita de cirurgia. O que eu acho, o que eu faço até para mim, para minha família, procure uma indicação. Indicou cirurgia, não que você não goste do seu médico, procure outras opiniões e depois escolhe um médico. Também se você ficar com 2, 3 médicos, quem tem mais de um médico não tem ninguém. Mas ouça mais uma opinião, veja outras ideias e depois escolha uma que lhe agradou mais, um médico que lhe agradou mais. Mas eu acho que sempre quando você pensa em operar, é interessante ouvir uma segunda opinião. Acho muito importante também. Doutor Alexandre, o Silveira disse, se as pessoas fazem muitos exercícios na academia, deveriam fazer exames para ver a condição óssea, de coluna, pois o desgaste pode vir, quer dizer, as pessoas se preocupam com o parado total ou na hora de se exercitar. Como é que deve fazer uma avaliação, mesmo que não sinta dor nenhuma? Não, sim. É impossível também nunca ninguém ter sentido dor, né? Veja bem, a atividade física, ela é sempre benéfica. Ela é fundamental para o teu bem-estar e para você manter a sua saúde como um todo, cardiovascular, uma série de coisas. Para efeito de academia, também é útil. Academia, você faz atividades aeróbicas, você faz musculação, são atividades importantes para você, principalmente em pessoas acima de 50, 60 anos, evitar a osteoporose. Então você tem que fazer atividade física. Agora, tudo tem um bom senso. Então, por exemplo, eu nunca fiz academia. Então, em geral, as academias pedem para você um atestado cardiovascular. Você não está tendo nenhum problema de pré-infarto, essas coisas. Você vai fazer atividade física com alguém te acompanhando, alguém orientando isso. Então, não é para chegar lá e fazer do nada. Agora, a hora que eu falo do bom senso, tem pessoas que exageram. Então, por exemplo, eu levanto 80 quilos. Olha, não, eu sou treinado para isso. Eu sei, mas o corpo não é feito para isso. Então você tem um risco de ter algum problema. A gente disse que as alterações da coluna ocorrem em anos e elas valem para todo mundo. Agora, quando eu sobrecarrego a coluna com um peso excessivo e de forma aguda, eu estou sujeito a romper o disco na hora e ter uma herniação aguda. Então, e que são casos mais graves. Risco muito grande. Sim, então eu não devo fazer isso. Eu, pelo menos, recomendo que não faça. Porque você pode ter um problema maior. Mas eu trabalho com isso, sou profissional. Bom, aí é uma outra história. O piloto de Fórmula 1 também tem seus riscos. Então, você tem que assumir esses riscos e aí é um problema da sua profissão. Bom, vamos lá. A Arlete diz, bom dia, adorando a entrevista. Doutor Alexandre, por favor, cãibras na perna, me tire essa dúvida, tem a ver com lombocitalgia? A lombocitalgia, que é a dor de compressão das raízes nervosas que vão para o nervo ciático, normalmente ela não dá cãibra, ela dá uma dor mesmo. O que a pessoa pode ter se eu tenho uma compressão crônica do nervo, eu posso ficar com uma cicatriz dentro do nervo, e isso me proporcionar, me dá umas sensações ruins, principalmente à noite. Ou de queimação na perna, ou de cãibra na perna. Isso pode, mas não é o mais comum. Choque, pode dar choque, principalmente à noite. Exato. Né? Ou a pessoa fala assim, olha, eu passo um lençol em cima da perna, eu tenho um choque, uma dor terrível. Isso é dor dessa cicatriz que, na verdade, chama dor neuropática. Muito bem. Vamos adiante. Dá um chovendo de perguntas aqui. Vamos ver se a gente corre para poder responder todo mundo. Sou taxista, tenho problemas na coluna. Queria saber o melhor relaxante muscular para se tomar. Até mesmo porque evito anti-inflamatórios. Tá certo, Mário? Não, os anti-inflamatórios nós todos temos que evitar bastante. As pessoas que usam anti-inflamatório de forma habitual e não usam também por maldade, a pessoa usa porque a dor melhora. E são remédios vendidos livremente, então ela acha que não vai fazer mal. Então
ela usa, ninguém quer ter dor. Mas são remédios que, se você tiver uso crônico do anti-inflamatório, você pode ter até problemas de diminuir a função renal. Casos mais graves, você pode ir até para uma diálise. Então é gravíssimo usar anti-inflamatório. Tem pacientes que têm problemas passíveis de serem operados e que eles falam assim, eu só fico bem se eu tomar anti-inflamatório todo dia. Então ele precisa ser operado. Porque não pode permanecer dessa forma. O relaxante muscular não, já é um remédio que não vai te trazer nenhum problema maior. Exceto, principalmente, que ele é taxista, tem que tomar cuidado. Você tem vários tipos de relaxante muscular, tem que tentar usar o que dê menos sonolência, ainda mais ele que guia. Então tem alguns remédios que você sempre orienta, pessoas que guiam, ou às vezes trabalha em cima de um andaime. Olha, você pode ter sonolência, então observa no começo se você está tendo, porque você não pode, isso não é compatível com o seu trabalho, porque pode trazer risco para ele ou para outras pessoas. Bom, vamos lá, rapidinho, Edson, bom dia, tenho hérnia de disco, quando emagreço a dor desaparece, aí engordo, sinto problema. Isso é uma pergunta interessante. Sim, o peso ele pode sobrecarregar a coluna, então se você tem essa análise, aí vamos voltar para o bom senso. A sua dor melhora com você perdendo peso. Então você deve evitar ganhar peso. Obviamente que isso não é fácil. A Rosa de Bela Vista quer saber se acupuntura resolve o problema de dores lombares e o que é melhor para bursite de coxo femoral. Gelo ou calor? Aliás, tem outra perguntinha aqui. Eu estava tentando encontrar. Vamos resumir tudo isso. Quente ou frio, doutor? Olha, normalmente as dores crônicas elas melhoram com o calor. Mas se você tem um problema agudo, o frio, o gelo é melhor. Então eu torci o tornozelo. Se eu puser gelo naquela hora, ele vai ajudar mais. Eu tenho uma dor crônica na coluna. E normalmente o calor, ele te ajuda mais a ter um relaxamento. Qual que seria a outra parte? Quente ou frio? Quente ou frio. Quando tinha mais uma parte que você me tinha me perguntado. Tinha mais uma parte? A bursite. A bursite coxo-femoral normalmente é a bursite trocanteriana, que é uma bursite que você tem do lado da coxa, na parte de cima. O calor ajuda também, mas muitas vezes é necessário até você infiltrar essa região para ter uma melhor expressiva. Bom, olha, tem muitas perguntas chegando aqui. Tem gente perguntando de colchão também. Tem escoliose na coluna. Comprei colchão semi-ortopédico de mola, mas minha coluna dói um pouco quando durmo. O que está errado? Escolhi errado. O colchão, minha falta de adaptação ainda é a tina de Pirituba. Olha, antes de você trocar o seu colchão ou trocar o travesseiro, procure um médico, porque muitas vezes o problema não é o colchão e nem o travesseiro e você vai gastar dinheiro à toa. Pessoas que têm dor, principalmente à noite, isso é uma situação bem interessante. Pessoas que têm dor à noite e têm 50, 60, 70 anos, essa dor pode estar relacionada ao envelhecimento da coluna. Agora, pessoas que têm dor à noite, principalmente homens abaixo de 40 anos, quando ele acorda, ele morre de dor. E a hora que ele esquenta o corpo, a dor passa. Essas pessoas obrigatoriamente têm que passar por uma avaliação com o reumatologista. Muitas vezes a dor tem um fundo, uma relação com doenças reumatológicas. Não tem muito tempo, eu vi no consultório um paciente que tinha um escorregamento de uma vértebra. Isso por si só, em geral, traz uma dor brutal. E a dor dele era uma dor mais em repouso. Falei, olha, a sua dor ela pode ser disso, mas você tem que ir no reumatologista. Foi no reumatologista e viu que tinha uma doença reumatológica. Tratou e a dor passou. Muito bem. Para a gente finalizar, tem muitas perguntas ainda. Que pena que não dá para a gente responder a todas, mas estou com dor nestas regiões que falamos. Procuramos quem? Ortopedista, reumatologista, doutor, só para a gente concluir, esclarecer. Não se consulte pela internet, pelo amor de Deus, né? Exato. Olha, a dor, por mais desagradável que seja, ela é uma amiga sua. Ela te mostra que algo está errado. Então procure um médico. Quem trata de dor em coluna, você tem várias especialidades. Tem ortopedistas especializados em coluna. Tem neurocirurgiões, tem fisiatras, tem reumatologistas. Então, se você procurar um desses, ele vai te avaliar. E importante, ele vai definir
Vários pacientes me procuram e o caso eu vejo que é mais para o fisiatra, porque é um quadro de fibromialgia, encaminho para o fisiatra. Ah não, um problema que eu vejo que é reumatológico, encaminho para o reumatologista. Ah não, um problema é mais ortopédico, eu estou achando que o problema é mais do quadril, encaminho para o ortopedista. Apesar que tem ortopedistas também que fazem coluna e neurocirurgiões. Então, na verdade, você pode procurar qualquer um desses. Eu acho que sempre vale a pena o tratamento clínico. Falou em cirurgia, ouça mais uma opinião e aí defina a melhor conduta para o seu caso, junto com o médico que você escolheu. Agradeço muitíssimo a participação do Dr. Alexandre Elias, neurocirurgião, especialista em coluna, preceptor de cirurgia de coluna vertebral no Departamento de Neurocirurgia da Unifesp. Muito obrigada mais uma vez, doutor. Eu é que agradeço o espaço para tirar as dúvidas dos ouvintes, que normalmente são bastante, porque todo mundo tem dor em todo coluna. mundo Isso tem, é mais comum. cedo ou mais tarde. Isso faz parte do mundo moderno.